Se observa hoje, o Brasil, por exemplo, é um dos campeões dentro dos sites de relacionamento. Eu fiz um teste esses dias atrás e eu criei uma conta utilizando um e-mail particular, não foi e-mail arroba o site, um e-mail particular. Coloquei todas as chaves necessárias ali, as de privação, né? Para que ninguém conseguisse me encontrar ou localizar, para efeitos de trabalho mesmo e tal. Bom, fato é que acabei de me autenticar, vou testar minha conta, tava lá, sugestão de amigos. Sabe quem me apareceu em primeiro lugar? O Chico. É mesmo? É mesmo. Que E isso, o pior é cara? que o Chico, ele nem usa o Orkut. Ele me falou hoje que ele cometeu o Orkuticídio, porque eu não tava aguentando. Mas tava lá, o Chico como sugestão de amigo. Aí eu rolei mais um pouquinho, algumas pessoas com teu sobrenome também. Né? Muito provavelmente alguém da sua família, algumas pessoas, né? E alguns clientes dos quais eu tenha tive no mínimo um contato de 2 ou 3 e-mails. Aí você se pergunta, Já né? leram, Background. Isso. mas a entendeu? tua própria máquina também, não é? Não, aí entra. Como é que isso Ou são os acontece? servidores que São você- servidores. que já... A inteligência de negócio. É. O que acontece? Todo e-mail que eu estou trocando contigo, isso passa de alguma forma pelas máquinas, pelos servidores. Tem uma E os consolidação robôs? de interesses. Essa é a verdade. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, mas é fato, é fato. E tem Né? como E- desligar essa máquina chamada internet? Não, de forma nenhuma. Se quiser desligar. Não, de jeito nenhum. E aí tem um fato interessante, Bicho, ouvido, que é um achando. modo computacional novo, que eu não vou nem chamar de novo, a tecnologia já é antiga, que é o cloud computing, que é a computação em nuvem, né? Então agora eu tô convencido de que isso é uma tendência e que daqui para frente vai ser isso mesmo. Como funciona isso? A computação em nuvem é fácil de entender. Eu vou falar dois aspectos. Ficar na nuvem. Dois aspectos. E você aqui. Exatamente, ó. Dois aspectos Guarda que fica tudo na claro a computação, o cloud computing. O primeiro aspecto é a tecnologia da virtualização. Porque até então a gente tinha uma máquina, você daqui tem um servidor funcionando. Então aquilo corresponde a uma máquina. Mas não, com a virtualização você instala softwares especiais que essa máquina aqui ela pode ser uma máquina, como ela pode ser 2, 3, 4 máquinas, rodando sistemas operacionais diferentes. Então isso facilita a escalabilidade. Então hoje você tem uma máquina aqui rodando e você tem uma necessidade, como um aumento de banda, um aumento de memória, e você faz apenas uma configuração. E pode estar vindo anexando aqui novos servidores e expandindo a capacidade dessa coisa, dessa nuvem de fato. Então, esse é um aspecto A tua memória fica em outro lugar, né? Isso. O primeiro aspecto que é a tua virtualização. máquina, ela é só um instrumento internetiano para acessar esse banco nas nuvens. Isso. Esse é o segundo aspecto que eu ia falar. Então, você utilizando toda essa tecnologia e essa estrutura, por que manter a tua vida dentro de uma máquina local? Para que suas fotos dentro da sua máquina? Então, a tendência é que você transfira tudo isso para a nuvem por uma infinidade de vantagens. O acesso simultâneo de qualquer local. Você não vai depender de uma máquina que tão eficiente na tua escritório, na tua casa, uma máquina simples, sem muitos Não recursos. precisa nem andar com um pendrive Nem pentando em nada. Toda a sua vida está lá, na nuvem. está na nuvem. Mas está para todo mundo também. Isso, para todo mundo. Então, tá vendo como é que a coisa está caminhando? Porque você veja também a sequência qual é. Ela é praticidade, economia, conforto. Isso. Não é? Mas uma individualidade. A gente já partindo de privacidade, de economia e de conforto, a gente já foi para a nuvem. Isso. Agora, uma vez na nuvem, Aham. lá na nuvem, um cara, por exemplo, com as tuas habilidades, né, porque o Elmo é um hacker da pesada, ele trabalha para o bem. Faz chover granizo na nuvem, né? Mas uma pessoa com as tuas habilidades entra na nuvem e começa a tentar abrir baús os mais diversos, né? Sim. Então as sequências sempre chegam com praticidade, comodidade, facilidade,
mexe no bolso da gente, economia, acessibilidade, quer dizer, tem vantagem para todo lado, né? Ao mesmo tempo, Vulnerabilidade. vulnerabilidade grande. É claro que são firewalls e proteções, isto e aquilo, mas você melhor do que qualquer um de nós aqui sabe que esse é um game que funciona como qualquer outro game de busca de saber. Ou seja, a mente científica do bem está querendo evoluir para gerar economia, vínculo, acesso, facilidade, comodidade. Paralelamente a isso, na mesma árvore, ou na ambiguidade dela, tem a mente criminosa se servindo da oficialização do conhecimento franco, não é? Porque o conhecimento científico, uma vez que ele queira virar processo industrial, ele se torna um conhecimento franco, não é? Então esse pessoal se serve do conhecimento franco para estar sempre trabalhando a alternativa da evolução perversa daquilo, né? Aí a gente só vai descobrir a evolução perversa quando vê um ataque. Aí começa a proteção toda de novo. E aí vira outra vez uma ciência franca. E esse é o jogo, o tempo todo, né? Eu também fiz orcuticídio há algum tempo atrás, não é? Aliás, eu nunca pessoalmente fui. Aí, uma vez a gente passando um tempo em Pissinguaba, uma semana lá em Pissinguaba, tiramos umas fotos da Helena e tal, né? E aí os filhos disseram, vamos fazer um Orkut aqui de você, da mamãe, botar fotos da gente, Pissinguaba, e criaram lá um Orkut, eu e a Adriana, e os filhos, e não sei o que, e pá. Mas olha, eu comecei a sentir um desconforto. Primeiro, eu não sou um ser orkutiano em nada, eu detesto, eu detesto, eu estou fugindo. O pessoal precisa de gente para se sentir bem, não é? Eu preciso assim de ausência de gente para ter descanso. Eu passei a minha vida no fluxo oposto. Segundo lugar, aquela coisa toda de mostrar como foi, onde é, isso e aquilo, também não faz meu gênero. Terceiro, você recebe um bombardeio de uma quantidade enorme de pessoas que são amigos que você não sabe quem são, né? Não sabe quem são. Aí se você diz sim, você põe para dentro quem você não tem a menor ideia de quem seja. Se você diz não, você está ofendendo um monte de gente que se sente rejeitada. E ainda tem os obsessivos, que ficam mandando o mesmo pedido 100 vezes. Né? E você tem que dar o trabalho de ir lá para apagar aquele negócio. E escrever respostas. E não sei o quê. Ora, eu não dou conta de milhares de cartas no site. Como é que eu vou dar conta de recadinho no Orkut? Não tem condição. Então, pessoal, para mim, eu mandei liquidar. Aí as comunidades que criaram, cada um cria, faz o que quer, né? Mas aí tinha uma lá que era a comunidade oficial do Caio Fábio. Mas não fui eu que criei. Não é? Foi criado, não me lembro nem por quem. A época, não sei se foi a minha irmã Ana, junto com o Bento, alguns criaram. E eles fizeram, ela cresceu, mas eu nunca nem fui, eu não sei nem como é, não sei nem como funciona o esquema, não sei nem trocar ali dentro, entendeu? Eu me bloqueei para isso e para tudo mais. Então na internet, qual é a minha relação com a internet? É o site, é escrever e postar. É o e-mail, é baixar, fazer um desespero para tentar ler, para tentar responder e nunca dar conta do recado. Sempre ficar devendo para sempre. E a terceira coisa é pesquisa. E cada vez mais você vai vendo, não é? Eu comecei a usar a internet logo depois que ela saiu, assim,
contingências de estar nos Estados Unidos o tempo todo, então você usava. Mas ela ainda era muito limitada, né? Muito limitada. Hoje você virtualmente acha tudo, né? E olha que ainda tem muito mais tudo para entrar aí do que a gente imagina. E Então, muito pouco tempo, muito rápido. Muito. Você entra na Biblioteca do Vaticano, você vai onde você quer. Não só a gente, como qualquer criança também. Né? Em qualquer lugar, com 4 cliques, ela chega em qualquer tipo e nível de informação mais, um mais absurdo que o outro. Então, Numa velocidade muito grande. extraordinária. E aí você não precisa mais se preocupar com a geografia como um problema humano. E esse link pode fazer parte do tema de privacidade, que de qualquer forma invade a privacidade da criança, ela saber o que ela está vendo quando ela vê, ela já está sofrendo as consequências do trauma sexual. Né? Verdade. E o link com os dois assuntos. Porque por exemplo, a minha netinha Helena, ela sabe usar a internet, normalmente. Mas o meu filho Davi tem sido de uma relapsidade extraordinária em relação a colocar a internet em casa. E ele usava sempre aquele Vivo Zap no laptop dele, mas não botava nada fixo em casa. Então praticamente a minha neta em casa só acessava a internet pelo laptop dele, por causa do Vivo Zap. Aí ele dava umas olhadas ali. E eu de vez em quando dizia, meu filho, põe uma banda fixa aqui, um cabo, não sei o quê. E ele não botava por relapsidade. Mas agora que ela está com praticamente 10 anos, uma vivacidade extraordinária, e ele não tem posto, eu já comecei até a dizer, olha, continua só no Vivo Zap, não põe não. Ela reclama? Não reclama não. Ela está usando a internet na escola, eles mandam fazer pesquisa, em casa ela não pergunta. Eu digo, então, olha, deixa para lá. Deixa para lá. Não é? Agora, essa exposição voluntária da vida pública via Orkut, no Brasil, é uma loucura. Né? Vocês já pararam para prestar atenção? É uma febre, foi uma necessidade de expor a vida pública, em termos de fotos, de produção, para revelar tudo e revelar intimidades. E também chantagem. Chantagens. Agora, eu não sei se vocês sabiam, você deve saber. Tem gente que faz chantagem. Te escreve dizendo, olha, se você não fizer isso, eu tenho isto a teu respeito, vou abrir uma comunidade no Orkut e vou botar lá. Não, isso aí, toda hora tem gente me dizendo que sofre esse tipo de ameaça. Atendimentos no consultório, uma quantidade de atendimentos no consultório de pessoas que já fiz, de casais, falaram, meu relacionamento é uma porcaria por conta daquele Orkut lá. Meu esposo, a minha namorada, e fica fazendo chantagem daqui e dali. E eu não sei se vocês sabiam, o Orkut no Brasil é um dos poucos lugares no mundo que deu esse boom, né? O Brasil é um dos poucos lugares. Porque existe também um espírito exibicionista na nossa cultura. Exato. Que é quase sem comparação no planeta, né? Existe um exibicionismo, uma vontade sedutora extraordinária na alma abrir a porta da casa do nosso povo, uma vontade de gerar um frisson, né? Um frisson. Isso é um fato da nossa cultura. E além disso, vem carregado também da realidade que nós somos uma cultura altamente relacionável. Nós somos gente do beijo, do abraço, da pegada, do meu querido. O cara não é quase nada para você, mas vai sendo logo chamado de meu amor. É uma orgia de derrames, de fraternalismo, de afetividade, sem muita consequência, sem muita continuidade, sem muita raiz, mas que, do ponto de vista estético da percepção da troca, dá uma impressão de muito calor, né? Isso é sangue italiano, Caio? Hã? Isso é sangue italiano? É brasileiro mesmo, viu? Nós já estamos aqui há tempo demais para termos feito nosso próprio sangue. E tem também uma coisa forte que está presente em qualquer lugar da Terra, mas a desinibição da cultura brasileira, que é altamente desinibida,
quando se mistura com carência emocional e afetiva, gera um boom em qualquer Orkut do mundo. Se você misturar esses elementos com mais uma carência e essa capacidade de não ter timidez quanto à expressão, e mesmo a vontade do encontro, de mostrar-se, ou de ser visto, ou descoberto, não é? Quer dizer, existe uma cultura de fama muito grande no Brasil, não é? E fama mesmo, existe uma fantasia ronaldiniana, uma fantasia peleziriana, existe um pensamento mágico em relação à fama. Eu vou ser visto, eu vou ser descoberto e algo vai acontecer, não é? De algum modo. Isso é muito forte, gera um boom danado, né? Veja se na Escandinávia o Orkut vai gerar esse tipo de coisa. Entra num Orkut escandinavo, que você vai ver lá tudo cinza, direitinho, aquela coisa bem... Não, eu fiz propositalmente, eu peguei o Orkut e comecei, agora eu vou visitar perfil de americanos. De propósito, para verificar, agora eu vou verificar brasileiros. Não, é a terra de São Salvador, meu irmão. Tá ali. Você vê lá, tá tudo fechado, você não vê foto, fala assim, eles não gostam do Orkut, eles não escrevem nada, o que tá acontecendo? Todo mundo guardadinho. Mas nos Estados Unidos tem outros sites de relacionamento que são mais... que se expandem Mais mais. populares, Né? o Facebook. Mas também tem um detalhe, nos Estados Unidos existe, mais do que aqui existe também, mas lá existem aquelas confrarias de internet VIP, onde o cara paga assim tipo $3.000 por mês para só aparecer pra gente que pague $3.000 por mês, ou 5.000, ou 10.000 por mês. E aí a obrigatoriedade é a abertura dos perfis por completo. E na cláusula contratual está dito que a empresa tem que mandar checar a exatidão do perfil. Engraçado que você está falando, saiu na revista essa semana, aqui no Brasil vai começar isso aí, só para os VIPs. Só que lá isso já rola, pelo menos eu sei disso há 12 anos. Porque eu conhecia uma pessoa, um vizinho, que ficou divorciado e era muito tímido. E aí um dia ele lá, tímido, e eu estava solteiro também nesse período, né? E aí um dia ele veio lá me pedir uns conselhos, né? Assim, como é que ele fazia para conhecer moças e tal, da idade dele. Aí eu falei, o que você tem feito? Aí ele falou, eu entrei num site, eu pagava R$3.500. Aí explicou. Aí eu falei, olha, assim, sinceramente, você está com que idade? Ele tinha 40 anos. Eu falei, olha, domingo de manhã aqui no como era o nome no Publix, que era um supermercado de classe média alta para cima, que tinha lá perto da casa dele. Eu falei, se você andar aí no Publix, você vai ser atropelado por gente real, sem pagar nada em nenhum ambiente VIP virtual. Mas por quê? Porque também nesses países ultra fechados, diferentes dos nossos, o pânico é o oposto, né? Aqui é o frisson da autoexposição. Lá é a paranoia de se expor. Então o cara paga para entrar no clube VIP e ele tem um medo enorme de qualquer troca assim pública e presencial. Tudo pode ser politicamente incorreto, pode ser mal interpretado, no ambiente de trabalho pode virar assédio. Depois que aquele garotinho de 8 anos de idade foi à corte, a um tribunal americano, porque deu um beijinho numa garotinha de 7 numa escola, você vê o nível de trauma, de doença oposta para o qual eles fizeram a viagem, né? E eu quero te agradecer, meu irmão, por dar esses toques, e eu queria dizer o seguinte, no que nos diz respeito,
a minha preocupação é mínima, é nenhuma, porque eu estou trabalhando na linha oposta. Quer dizer, é tentando deixar tudo para fora no site. Livro é de graça, tudo é de graça. Podem roubar tudo. Podem pegar o conteúdo do site e mandar para todo lado. Não tem nada. Eu estou querendo que todo mundo faça transgressão. Que peguem todos os blogs do Brasil, botem uma telinha com a VMVTV. Que peguem os meus livros e façam uma bagunça, distribuam, traduzam. Não precisa nem me mandar cópia. Pirata que você mesmo. Não precisa nem me mandar cópia se eu aprovo a tradução para o chinês. Não. Se você achar que tá bom, mande. Então, eu não estou preocupado. Hoje alguém me escreveu, não me lembro de que país, acho que foi da Austrália hoje de manhã, eu lendo ali aquele monte de cartas. Aí tinha uma pessoa lá da Austrália me dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui frequentando uma igreja, sou um brasileiro, e não consegui achar nenhuma igreja que não seja empresa. Todas são grandes empresas. E essa que eu estou frequentando, inclusive existem cultos tão concorridos que, fora dízimos e ofertas, você tem que pagar R$5 para garantir um assento, para poder ir antecipado, né? Então tem gente que já aluga o seu próprio assento o ano inteiro, antecipadamente. Daqui a pouco já vai ter dólar com consumação. Já tem, né? Aí, pois bem, tem gente que já tem consumação antecipada, já. Sócio benemérito, esse aí já... E aí ele disse, e aí eu entrei no seu site e comecei a ler e fui vendo que você está na contramão da história. Você está na contramão da história. Qual é a sua? Você está querendo o quê? Todo mundo faz assim, você faz assim. Aí ele começou lá a elencar as minhas contradições com o fluxo. Aí eu ainda não pude responder a ele, porque logo em seguida eu enxerguei uma carta de uma pessoa com uma agonia muito grande, aí eu acabo esquecendo o curioso e trocando pelo emergente, né? Mas eu vou dar um retorno a essa carta. Mas o que eu diria a ele era simples, é justamente o contrário. Eu sou, juntamente comigo, eu não estou só, tem gente que pensa como eu em relação ao Evangelho. Eu sou maioria absoluta. Eu sou maioria absoluta. Se não tivesse ninguém, eu sozinho, eu era a maioria. Porque sou eu e todos os anjos de Deus, e todos os exércitos celestiais, e todas as trombetas tocando na mesma direção. Então, meu querido, a minha audiência é absoluta, porque se não tiver ninguém pregando o Evangelho, mas eu estiver, quem estiver me ouvindo é a maioria absoluta ouvindo o Evangelho. O resto não importa. Não estão ouvindo o Evangelho. 100%. Então, Ibope total. Total. Se um me der ouvido, eu ganhei todo mundo. E eu não estou preocupado com isso. Podem fazer o que quiserem, podem multiplicar meu site, pode virar em mandarim, pode fazer em japonês, pode fazer tudo. Não é? Podem até vender meus livros. Podem até vender. Publicar com papel, não sei o que, vender. O meu negócio não é esse, as pessoas não entenderam ainda. Nunca foi, não é e não será. Eu estou no outro negócio. Mas como é que vão entender nesse tempo de business? Mas eu estou nessa de só perder. Que é para ganhar tudo. Que é para ver essa palavra do Evangelho ir para todos os lugares. Então, ela não é minha, a palavra não está livre. Não está presa, ela está livre. E toda essa política de business que a gente sabe que tem que ser o cara para publicar um livro. Ele vai ter que comprar papel, ele vai ter que ter os recursos de uma capa, ele vai ter que ter todo o aparato industrial de publicação, ele vai ter que ter todo
o trabalho de produção de conteúdo, de correção de conteúdo, de revisão de conteúdo, etc. São muita gente trabalhando, é muito dinheiro para publicar aquele material. Então aquele material tem que ter um preço. E esse preço é justo, não tem nada errado com isso. E quem quer ter aquele conteúdo naquela forma, paga pelo objeto, não pelo conteúdo. Claro. O conteúdo está à venda se ele for uma produção humana. Aí o cara pode dizer, olha, publicar esse livro custa R$6, mas o meu conteúdo, a parte toda gráfica, industrial, de produção, R$6 a unidade custaria. Mas eu sou um cara de um conteúdo tão extraordinário que eu atribuo mais 50. Então o meu livro vale, independentemente de qualquer coisa, 56. Então o livro vale, de fato, o objeto vale 6 e o conteúdo dele ele atribui 50 por unidade vendido, né? Eu não estou nesse negócio. O meu negócio vai no máximo até o objeto. Se pagar o custo desse negócio aqui todinho, não estou interessado em margem nenhuma para o lado de cá, porque a minha parte é de graça, não é minha. E eu tendo com o que comer, beber e vestir, eu não estou aqui pelado, estou emagrecendo por falta de apetite ou por indisposição ou inapetência, se for o caso. Mas no mais, está tudo em cima. Foi o que Paulo disse, tendo com que comer e beber, estejamos contentes. É que a gente não fica mais contente com o que deveria ser o contentamento, aí fica querendo outras coisas. E quando o tema é evangelho, aí é que vira uma blasfêmia para mim. O indivíduo querer, em cima daquele objeto, que deveria ser só uma mídia para fazer aquele conteúdo gratuito chegar ao máximo possível de pessoas, atribuir aquele valor uma margem Exorbitante. descomunal. Não é? Já fizeram uma proposta para você recente fazer a Bíblia versão hi-fi? Já. É mesmo? Já, muitas vezes. Não tem um ano que eu não receba pelo menos umas 2 ou 3 propostas. Nos últimos 20 anos eu tenho recebido essa proposta. Já recebi todas. Quando quiseram lançar a cerveja sem álcool no Brasil, me ofereceram $300 mil para eu fazer o anúncio da cerveja sem álcool. Como, por exemplo, quase todas essas bíblias. Pois é, mas aí ia perder a graça sem álcool. Você não ia fazer uma coisa assim tão sem graça. Fazer um anúncio tão sem gosto, né? Sem graça, tem que ser Eu com graça, já não sou um graça. cara de cerveja só por paladar mesmo, não é? Não sou mesmo, eu não sou um ser alcoólico. Eu bebo uma besteira aqui, outra ali assim, uma socialzinha mesmo, mas não tenho esse apetite, esse prazer. Mas eu só estou mencionando a proposta, né? Mas no tempo, por exemplo, em que surgiram os lançamentos dessas bíblias em série, né? Foi na década de 90, toda a bíblia nova que ia ser lançada, as editoras queriam que eu fosse o garoto propaganda. Aí queriam saber quanto custava, qual era o meu cachê para fazer isso que algumas pessoas fazem aí, né? Para ficar sendo vendedor de Bíblia. Eu falei, olha, desculpe, mas Bíblia eu não vendo. Eu só anuncio o Evangelho. No dia que eu me tornar vendedor de Bíblia, eu serei menos pregador do Evangelho. Eu acho justo vender Bíblia. Mas bota aqui, não anuncia que tem uma Bíblia, deixa ela falar por si, mostra a capa, sendo virada. Agora você precisa de alguém que supostamente é admirado pelo povo porque prega o Evangelho para vir fazer propaganda de um objeto, ainda que o objeto seja a Bíblia. Para mim isso é tentar transferir o capital do Evangelho para um capital negocial. Isso é ser parte do esquema dos vendedores do templo. Já. Fora as outras implicações todas, né? Mas essa é a mínima e a mais básica. Mas, gente, nós já falamos demais. E aí, Chico, o que está chegando aí?
Antes de chegar, eu só queria dizer o que foi que motivou esse nosso tema hoje. Quem for lá no site, tem uma carta lá, que eu não estou agora nem exatamente lembrado do tema, mas ela está lá em novidades, sobre uma mulher que conta a sua história de ter sido abusada sexualmente pelo pai desde bebezinha, desde muito novinha. E a idade era tão tenra quando esse pai começou a abusar dela, que ela veio a ser informada posteriormente pela mãe. E eu abro aqui um parêntese para dizer que se a mãe tinha, no mínimo, essa informação ou essa insinuação, ela, coitada, foi cúmplice disso aí por medo, pânico, sequestro, qualquer outra coisa, mas foi. Fecha parêntese. Que o pai impedia a menina, bebezinha, de mamar ou até de se enganar com a chupeta, quando estava com fome, que era para a necessidade dela de sucção estar muito aguçada, para quando ele chegasse, ele botar o membro sexual dele na boca da filhinha, para que ela com fome o sugasse. Você vê o nível de doença, de alma, de uma coisa dessa. Aí isso aconteceu da infância a vida inteira. Às vezes com ameaça até de morte. E um quadro que ela descreve frequente era de, às vezes, acordar no meio da noite sentindo o corpo nu do pai deitado em cima dela. As implicações foram diversas, desde somatizações, diversos tipos de enfermidade, a surtos de natureza psicótica depois que ela se tornou alcoólatra e promíscua no início da juventude. O abuso do álcool acabou gerando surtos psicóticos que produziram crises de natureza social devastadoras na existência dela. Ela não explica, mas eu presumo que ela deve ter feito muita maluquice nesse processo, e aí deve ter virado um ser repudiado, marginalizado. No tempo da promiscuidade, ela disse que teve muitos homens, ela não chegou a ter nenhum trauma em relação a homens, de rejeição de homem, mas o problema dela é que, apesar da multiplicidade de homens, ela não conseguia alcançar nenhuma forma de orgasmo, a menos que ela se imaginasse no ato sexual como uma criancinha, ou um bebê, ou uma menina, um ser impotente, feminino, sendo abusada por um homem que não chegava a bater nela com grosserias brutais, mas suficiente violência para machucá-la. E nessa fantasia, ela só tinha prazer orgânico no ato sexual dela se na fantasia o homem que a estava abusando, que era sempre um adulto, estivesse tendo prazer. E ela, na fantasia, nenhum. Então, negando o prazer dela na fantasia e dando prazer ao homem na fantasia, que era uma fantasia já masoquista, ela deflagrava o processo psicológico orgânico de sensação de orgasmo, pela negação subjetiva dele na construção do cenário abusivo. E a gente pensa que já ouviu tudo, né, cara? E não ouvimos quase nada, né? E aí as consequências é que depois de um tempo ela não conseguiu mais conviver com ela mesma, porque ela lutava contra isso interiormente, luta. Ela não quer se entregar ao masoquismo como expressão sexual, de experiência sexual, de começar a pedir aos homens para baterem nela, espancarem, né, nem nada disso, até porque ela acredita que não geraria esse efeito. Que o efeito só é gerado se do lado de fora ela contar com carinho e do lado de dentro ela construir a violência com a negação e a supressão sexual para ela.
Aí vem o desapontamento com os homens, muitos homens brutos, amantes perversos, e ao mesmo tempo ela não se via livre da subjetividade desse cenário fetichista e masoquista. Chegou ao ponto que ela disse: não quero mais relacionamento afetivo, e cortou o vínculo com os homens. E nessa de cortar os vínculos com os homens, ela foi cortando o vínculo com o mundo. Foi diminuindo as relações fraternas, amizades, as participações familiares, se afastou dos estudos, da profissão ultimamente, parou de trabalhar e foi caindo num claustro, num mundinho absolutamente apequenado, uma existência bonsai, e com um medo enorme de ficar cristalizada nesse estado para o resto da vida, ao mesmo tempo uma incapacidade total de perdoar o pai e uma certeza profunda de que sem perdão não haverá cura para ela, tanto quanto ela também tem um medo enorme de se entregar e amar um homem, na mesma medida em que ela também tem certeza total de que o amor sadio é que poderia curá-la. Então, a minha resposta para ela foi muito simples, porque ela se autodiagnosticou. Eu apenas reforcei os elementos todos e explicando de maneira tópica porque cada um deles era essencial e tentando ajudá-la a entender como é que aquele fenômeno se formou, porque ela própria não compreendia. Para ela era uma contradição, e eu tentei mostrar para ela a lógica sistêmica daquela engrenagem, como a engrenagem fazia um sentido total. Sendo ela, quem era ela, tendo sofrido o que ela sofreu, o produto era um produto bastante previsível, se a gente considerar a linha de produção inteira, né? Não que necessariamente toda pessoa que sofre o mesmo trauma fique com as mesmas consequências, mas essa é uma das consequências previsíveis num universo de probabilidades, de traumas mais highways traumáticas que a gente consegue perceber, né? Então, você vê, quer dizer, eu escolhi uma história grotesca que, número um, enfatiza a inafetividade total, a bestialidade inominável dessa figura parental, paterna, não é? A doença essencial e a perversidade dessa perversão paterna é de natureza tão profunda que fica difícil você conceber qualquer coisa nesse homem vinculada a qualquer coisa que se pareça com paternidade, né? Olha só, não que o tema tenha alguma coisa a ver com o anterior, mas eu vi hoje um gráfico no site que ele fala da frequência de pessoas em salas de bate-papo. Uhum. E aí dentro desse gráfico, praticamente 80% são pervertidos de 50 anos, passando-se por 14. Uhum. Dentro do restante, que seria, vamos dizer que 10% das pessoas seriam jovens de 14 anos realmente, e os demais crianças de 8, entediadas e passando por de 14. Que loucura. E você falando desse ato de perversão que provém de um pai, né? Então aqui coloca que homens de 50 anos de idade se passam por 14. Aqui é o prato da pedofilia, né? É a história do perfil. Uhum. Não é? Porque outra desgraça disso tudo é a história do perfil, não é? Saindo agora da experiência presencial do pai pedófilo e vindo agora para a conceitual da pedofilia virtual, não é? É uma pedofilia que se esconde atrás de perfis, não é? E a internet favorece essas construções de todos os perfis. Então tá lá, o cara de 50 se passando por 14, a criança de 8, 9 se fingindo com 14. Aí tá um pedófilo de 50 cantando uma criança de 8, ela crente que é a rainha da cocada preta porque está se fazendo passar por 14, e ele, um diabo vestido de 14 anos, comendo um anjinho. É uma loucura esse tempo. É uma
uma coisa que a gente fica imaginando as consequências disso. Agora, é interessante porque esse assunto, eu entrei em sala de aula, sou estudante de psicologia, e já entrei nesse assunto algumas vezes em sala de aula perguntando o que meus professores achavam do desenvolvimento da promiscuidade. Se eles achavam que tinha ficado mais complexo e se eles tinham alguma explicação na história da psicologia, algum tipo de explicação, né? E todos eles não conseguem dar esse crédito à internet de que ela favorece essa quantidade imensa de doença e Mas aumenta... por que não? Porque eles entram numa linha de que sempre foi assim, só que agora todo mundo está assumindo. A internet não foi sempre, a internet não é de sempre. Mas eles falam que a internet só ajuda todos a assumirem o que sempre foram. Antigamente todos eram assim, só que não tinham os momentos para assumir o que eles queriam, o que eles eram, entendeu? Olha só, eles acham que isso não você acha, olha só, assim. é interessante, né? Porque eu não sou assim e a internet existe. Quantos mais como eu não são assim, a internet existe? Então, a simples afirmação de que você não é assim e a internet existe, nos mostra que, de um lado, sempre houve uma quantidade enorme de pessoas que nunca foram assim, que não serão assim. Agora, existe, também sempre existiu, uma quantidade enorme de pessoas que seguem o fluxo da massa. De qualquer que seja o ímpeto de mídia, de movimento. É a mentalidade de rebanho, é o caminho largo. O caminho largo, a mentalidade de rebanho, o fluxo, a linguagem paulina, o curso deste mundo, esse fluxo, ele tem variações temáticas. E ele também tem um público amplo e reflexivo que não necessariamente responde a isso por causa de uma pulsão intrínseca. Às vezes responde apenas por causa de uma pulsão social. Às vezes é apenas uma questão de identificação ao grupo presencial. O cara faz a loucura virtual para encontrar um vínculo presencial, enfim. E agora, é indubitável que a internet ela não só facilitou a expressão, mais do que uma facilitadora de expressão, ninguém está culpando a internet por isso. Não é? As coisas habitam no coração do homem, cada um vai lá e posta, cada um escolhe o que lê. É uma liberdade enorme. Agora, o simples fato de que ela garante que, em sendo postado, poderá ser lido, essa simples afirmação de poder, que é da árvore do conhecimento, ó, se você quiser você pega. Então, simplesmente a árvore mudou o fruto nesse aspecto. Ela só disse, olha, dá para alcançar. Então, todo mundo que antes dizia, eu não vou porque eu não alcanço, mas se eu pudesse eu pularia, quem me dera até a altura do fulano para pegar, agora pega. Eu já perguntei isso para alguns professores de algumas linhas diferentes, né, de algumas escolas. Eu estou para perguntar para um professor de humanismo, para mim um dos melhores lá, porque o humanismo lida diretamente com essa questão do potencial, né? E Kierkegaard também falava que se poder ser bom é uma vantagem, mais vantagem ainda é sê-lo, de fato, né? Então eu também lidava com essa questão de poder ser. E o que eu quero fazer a pergunta é a seguinte, que é isso que você falou, se o humanismo trata um ser humano como uma semente que tem o potencial de se tornar uma árvore saudável, se nada acontecer, então ele tem o potencial, se alguma coisa acontecer, de não se tornar alguma coisa. Sim, então eu estava pensando qual o tamanho do trauma do pai também, que passou na vida do pai, pregressa, criança, que o levou a cometer tanta barbárie. Com a filhinha da história que eu contei, bom, o pai não me escreveu uma carta, né? Então, mas, assim, com certeza existem traumas para levar um pai. Às vezes, não da mesma natureza. Às vezes não porque o pai dele o tem abusado. Nem porque ele tem acordado de noite com a mãe dele esfregando a genitália no rosto dele.
Nem por nada disso. Não é um trauma Não que faz a pessoa ser assim. necessariamente vinculado de modo tópico. E também tem um outro aspecto que, do ponto de vista da psicologia, é uma heresia total e que eu acometo em qualquer fórum psicológico, sem nenhum medo, pelo tamanho da minha convicção, é de que nem tudo é traumático. A gente também transfere para o trauma de todas as coisas. E a gente vê uma quantidade enorme de pessoas sendo bem tratadas desde a infância, alimentadas, cuidadas, amadas, ensinadas, instruídas. A pessoa deixou-se levar pela transgressão de um limite. Ele não se importou, tal pessoa talvez não tenha se importado, ele sabia que aquele era o limite. De quem que você está falando? Estou falando de um pai. Há um limite. O limite já nasce embutido. Claro, né? Pois é, mas no momento em que ele ultrapassa, ele sabe o que está fazendo. Claro. Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que traumas pode querer. Durou anos. Era não deixar a criança botar a chupeta na boca, ficar passando fome para ele chegar a encontrá-la com vontade de sucção. Com certeza, eu acho que a maioria dos casos os pais sabem o que estão fazendo, nem quando eles estão fazendo, mas também quando eles sabem o que está acontecendo com os filhos. Tem uma amiga minha que, com, se eu não me engano, 8 ou 9 anos, não lembro, 8 ou 9 anos, os pais começaram a perder tudo, não tinham mais como pagar aluguel. Um sujeito amigo da família muito rico chamou a menina e sugeriu a ela que ia dar dinheiro para ela para pagar todas as contas da casa, se ela fizesse favores sexuais orais para ele. Então ela ficou anos e anos fazendo isso, até os 15 anos dela, quando ela perdeu a virgindade dela com esse homem. Os pais vendo dinheiro chegando com uma garota de 8 anos, pagando. Então, olha só. Semana passada uma mulher... Ela, graças a Deus, só para terminar, graças a Deus se converteu realmente com a sua palavra, escutando você falar no caminho. Amém. E foi uma libertação imensa, ela é grata. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Semana passada uma mulher me escreveu dizendo que o marido a estava deixando e ela não sabia por que, atribuía tudo a uma amiga perversa que teria colocado uma foto da filha dela no Orkut e que agora tinha um homem ligando para o celular dela oferecendo R$10.000, se não me engano, para poder ter relações sexuais com a filhinha dela, que tem menos de 2 anos. E o marido, que já vinha desconfiado da mulher, porque ela dava umas sumidas de casa o dia inteiro e nunca dava explicação, sempre dizendo que estava botando currículo para arranjar emprego. E o cara grilado, que era muito currículo e muita coisa, começou a achar, depois disso, a juntar um monte de peças e achou que a mulher estava fazendo programa e que a maior prova de que ela estava fazendo programa e que ela circulava nesse meio, nesse âmbito, é de que ela tinha uma amiga doida o suficiente para oferecer a filha dela, cuja foto estava no Orkut, para alguém pedófilo. E o pedófilo cria o suficiente na amiga dela, que devia dar garantias suficientes sobre ela, para ligar direto para ela oferecendo dinheiro. Olha, qual é o marido que, vendo esse cenário se fechar, não pega a filha e vai embora, que diz, pelo amor de Deus, onde é que eu vim me meter? Com certeza. Tem também um pastor aqui de Brasília, que um amigo meu me contou, de uma igreja que, já bem conhecida essa igreja, que ele fala o seguinte: você quer esse favor na TV? Então traz sua filha. Então ele é um cara conhecido já na praça. Qual a idade da filha? Não, filha, garota, criança, qualquer... Que tipo de você favor? Quer um favor na TV? Na comercial, você quer uma propaganda para sua empresa? Ah, tá. Traz sua filha. Eu sei. Então ele já está conhecido na empresa, na praça aí de negócio. E ele é pastor? Ele é pastor. Então o pessoal paga com as Paga com a filhinhas. filha. E o anúncio entra de graça. De graça. Que picareta, né? Isso é literalmente um picareta. Um dos últimos casos aqui de Brasília que eu estou sabendo,
que está na justiça aqui em Brasília agora, é de uma moça, uma menina, que foi estuprada por um cara de uns 30 e poucos anos e se reencontraram depois de 20 anos, ele já bem mais velho e ela já mulher, e ela ficou seduzida por ele, voltaram a ter relações dessa vez, relações já conscientes, né? E ele casado, ela casada, se tornaram amantes e ela deu a filha dela para ele também, e ela fazia parte também, deixava o filho na porta para não deixar ninguém entrar. Com o tempo o filho começou a fazer parte, a amiga do cara começou a fazer parte, começou a se tornar uma suruba gigantesca. Ali, todo mundo consentindo, e familiares. Só faltava fazer já aquela seita a tia e Eyes Wide Shut, do filme do Tom Cruise com a ex-mulher dele, Nicole Kidman, aquele cara bom. Agora, bom. A mulher do filho dele, ele contou pra ela o que estava acontecendo, que era muito amiga, quis fazer parte também, faz parte hoje em dia, não lembro quem foi, um deles entrou na justiça por algum problema que deu e tudo foi... Senão ia virar um convento. Olha só, Caio, dentro da... Caio, ia virar um monastério. Dentro dessa questão dessa perversão que surge, às vezes, da perversão que surge no âmbito familiar, aí uma que pergunta, o que fazer diante dessa questão, né? Se na família existe o envolvimento disso e aconteceu com várias pessoas, aí ele pergunta, como lidar? Repressão não tem mais poder. Orar? Expulsar demônio, expulsar a pessoa de casa, como tratar a situação? O que fazer, cara? Eu gostaria que a pessoa fosse um pouco mais específica, porque, por exemplo... Ele coloca aqui, ó, que é comum a situação, ele coloca aqui, olha, eu já tenho pessoas da família que sofreram taras psicológicas do sogro dele. Quer dizer, foram abusadas pelo sogro. Exato. Aí, cada coisa é cada coisa, depende da idade de quem foi abusado, depende da ação de abuso, depende de um monte de coisas. Há coisas que você tem que resolver na polícia mesmo. Você tem que envolver a justiça mesmo. Há outras coisas que não, que foram acontecimentos entre adultos, são agravos idiotas, mas que podem ser resolvidos no olho e na verdade clara. Agora, quando tem essa implicação da manipulação dominadora, covarde, e que se coloca na posição não só psicológica da dominação, mas na própria perspectiva legal da ilegalidade da dominação, aí não tem nem o que conversar, tem que levar esse indivíduo para a polícia. Tentando fazer uma viagem aqui, no caso que você falou desse bebê de menos de 2 anos de idade, um sujeito que topa fazer e quer fazer um negócio desse com uma pessoa, um bebê que não tem nada desenvolvido ainda, que tipo de relação é essa? É a relação de, na mente dele, não seria mais fácil ele pegar uma boneca inflável qualquer, ou qualquer coisa? Porque não tem, o que tem de troca? Que pulsão, né? Que tara psicológica leva a pessoa a fazer isso? Tem algum tipo de troca, um reforço positivo ou negativo que seja, uma punição qualquer que seja, mas o que tem de troca de um bebê que não tem nada? Só chora. Não tem nenhuma correspondência, né? Não tem correspondência. Mas a boneca também não, a de borracha, né? Então, mas essas coisas, elas não obedecem essa lógica da correspondência, do perdas e ganhos, da lucratividade. Não funcionam assim. Elas não só têm o veio psicológico que monta o que a gente poderia chamar de o fenômeno daquela perversão, mas eu também estou absolutamente convencido de que aonde quer que se instale tamanha capacidade de realização, e é aí que em qualquer fórum de psicologia o escândalo viria, eu não tenho como não ter diabo nisso aí. Não tem como. É exatamente isso que eu ia falar. Não tem como. Nesse caso, só sendo... E tem mais do que isso, que é outra heresia,
outra heresia. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu falando conforme a minha consciência do Evangelho. Eu não tenho dúvida de que existem pessoas que, desde o momento essencial mais tenro de suas existências, desenvolveram uma semente podre. Quem plantou? Desde a sua mais Que Jesus simplificou isso. Quando perguntaram, escuta, quem fez isso na parábola do joio e do trigo? Não perguntaram? Acho que a semente não era boa. O dono do campo não era bem intencionado e não plantou só trigo. No entanto, tinham sementes Quem pervertidas. foi que plantou essa outra? E ele disse, o inimigo fez isso. E quando disseram quem é o inimigo, ele disse, o inimigo é o diabo. Hitler não foi abusado por ninguém. Já leu a biografia dele? Já, é impressionante. Não, Mais bem perfeito cuidado, bem tratado. que existe. Não bebia, Nada, não tinha foi vício. abusado por ninguém. Agora, tinha uma semente do mal tão profunda naqueles olhos azuis, clareantes, que os biógrafos estão tendo cada vez mais coragem de entrar e a documentação está se abrindo. Aí você vai vendo que desde a infância o interesse do indivíduo pela morbidez estava instalado sem nenhuma explicação externa, sem nenhuma justificativa genética, sem nenhuma disfunção parental, sem nenhum agravo familiar, sem nada. A curiosidade pelos outros elementos que acabou chegando a todo tipo de interesse, inclusive no satanismo, nos cultos mais diversos do ocultismo, na busca do que havia de suprassumo também de pensamento bruxo na Europa para acercar-se dele. Pesquisas, na pagou pesquisa, na tentativa de ver se desenvolvia uma ciência de junção entre a dimensão espiritual e a psíquica, com influência direta na manipulação da mente humana, com tudo Genética, mais. com tudo. Sem a gente falar da Segunda Guerra em si, né, que é a coisa mais diabólica e infernal que o planeta não podia nem ter concebido que um dia assistiria, e houve. Qualquer guerra grega, romana, qualquer guerra do passado, é tudo... É romântico. É romântico, é aqueles homens machos indo um para cima do outro, com aquelas espadinhas, todo mundo de sainha, morrendo igual macho e tal. Ainda tinha aquelas dignidades, né? E vai... Meu Deus, de repente aquele inferno. Cogumelo atômico. Tudo, aquela loucura. Então, com aquela extensão, nem precisa falar nisso, só olhar para os aspectos pessoais. Por exemplo, as 3 mulheres que se apaixonaram por ele se suicidaram. Eva foi alegremente, né? Mas ele também tinha fetiches, não é? Ele tinha uma sobrinha que ele pegava desde pequenininha. E ele pegou a sobrinha até que chegou uma determinada idade que a garota, sabendo que ele estava chegando, saiu correndo de casa, pulou de cabeça pela varanda e se matou. Ele só conseguia se fazer acompanhar de figuras fisicamente anômalas. Inclusive tinha o Holocausto, a história de Treblinka principalmente, eles tinham uma separação exclusiva para soltar carne de pessoas que eram deficientes, anões, e mandavam para o Museu de Horror lá da... Agora, ele adorava que a amante defecasse para ele. Quer dizer, sem um cocôzão na frente dele, ele não era o máximo. A sobrinha se matou, inclusive, porque não aguentava mais fazer xixi e cocô. E se sujar todinha de fezes para poder ter uma relação sexual com o maluco.